vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, dia 20 de junho de 2021. Que o Senhor Deus possa abençoar o seu dia e abençoar também a nós, a nossa missão de levar até você um conteúdo evangelizador. E hoje é o Dia do Refugiado e a Igreja no Brasil está celebrando, está vivenciando a Semana Nacional do Migrante. Vamos juntos agora, na oração inicial, rezar por nossos irmãos migrantes. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vós que viveis a plena comunhão, nós vos louvamos e agradecemos, porque convidais os homens de todas as línguas, raças, povos e nações a viver em comunidade de amor. Fortalecei a solidariedade e cooperação entre as nações e nas nossas comunidades cristãs, para que cada migrante e refugiado seja respeitado na sua dignidade, compreendido e auxiliado na busca da paz, da segurança e do trabalho. Senhor, não se trata só de migrantes, mas de pessoas de seu caráter sagrado, criadas à vossa imagem e semelhança. Trata-se da caridade de uns para com os outros, uma caridade que acolhe, partilha e integra. Trata-se de edificar a cidade de Deus, pois somos concidadãos dos santos e membros da casa de Deus. Concedei, Senhor, a paz e a tranquilidade aos migrantes e refugiados. Protegei as suas famílias, acolhei os necessitados. Abri os nossos corações para que juntos nos comprometamos com a dignidade de cada um, vivendo na esperança de um futuro onde reine a reconciliação e a justiça. Maria, Mãe da Humanidade, interceda por nós. Amém. A Arquidiocese de Teresina está participando da 36ª Semana Nacional do Migrante, que começou no último domingo, dia 13 de junho, e se estende até o dia 26. Vamos agora, nessa entrevista, conhecer um pouco mais sobre a atuação da Pastoral do Migrante em nossa Arquidiocese. A Igreja Católica celebra este mês a 36ª Semana do Migrante, que traz como tema migração e diálogo. E hoje nós vamos falar sobre a atuação da Pastoral do Migrante aqui na Arquidiocese de Teresina com a coordenadora da Pastoral, Socorro Oliveira. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos, Dona Socorro. Então, obrigada por estar aqui, com vocês e falar um pouco sobre a atuação da Pastoral do Migrante na Arquidiocese de Teresina. Então vamos começar falando sobre essa atuação, Quais são os principais pontos de ação da Pastoral aqui na nossa Arquidiocese? Olha, a Pastoral do Migrante, o que ela faz de mais básico aqui é a acolhida aos migrantes. Isso é o básico da Pastoral, acolher os migrantes que chegam e contribuir com a saída daqueles que também desejam sair do nosso estado. A gente vai dar aquela animação, e as orientações para que eles não caiam no trabalho escravo, no tráfico de pessoas, esse tipo de coisas. E aqui a gente trabalha nas comunidades, As comunidades que são formadas de imigrantes, porque chega muita gente em Teresina do nossa cidade, do estado mesmo, Eles vêm para estudar, vêm para fazer tratamento de saúde, e então aqui eles, quando chegam, precisam de serem acolhidos, para poder se integrar na cidade e resolver suas questões. Como está sendo, esse contato, essa ação da Pastoral, agora nesse período de pandemia, que está tão complicado, como a senhora mesmo falou? Nesse momento está bem difícil, porque a maioria das pessoas migrantes que saíram daqui e foram para outros estados, ou mesmo para outras cidades daqui do estado, elas retornaram quando chegou a pandemia, No início da pandemia, ano passado, 2020, retornou muita gente. Então, essas pessoas ficaram lá com as suas famílias e ainda não quiseram voltar para os locais onde eles estavam trabalhando, Então, essa é a dificuldade tem sido de encontrar mesmo os migrantes, porque a gente não tem como sair, não pode aglomerar, não pode visitar, então tem essa dificuldade. O nosso maior contato no momento está sendo com os venezuelanos, porque nós temos também os migrantes refugiados
em Teresina, que desde 2019 eles chegaram aqui em mais de 200, né? E ainda continua com esse número ou mais, e estão distribuídos em abrigos. Então, com eles o contato é mais fácil. A gente faz o acolhimento com as cestas básicas, porque a gente complementa a alimentação deles, né? E aí, na pandemia, isso ficou muito difícil, daí de dar um outro tipo de acompanhamento, né? De ir lá para visitar, para conversar, dialogar com eles e ajudar nas necessidades deles, né? Para poder ajudar na integração deles e até em fazer a incidência de algumas políticas para que eles possam se sentir aceitos, né? E integrados na nossa cidade. Então, tem sido muito difícil o trabalho da pastoral nesse sentido. Nas comunidades, a gente trabalha muito pelo telefone, né? Tem as orientações pelo telefone, a gente conversa muito, porque na comunidade é difícil de você trabalhar, fazer uma formação online, porque não tem os equipamentos necessários, não tem o celular que possa fazer esse atendimento, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Está sendo difícil por isso. A gente fica mais aqui na sala. Eu venho 2 vezes na semana, porque também a gente não está podendo vir todos os dias, né? A gente vem 2 vezes na semana. E aqui a gente vai atendendo. Por exemplo, pessoas que precisam de passagem, né? Eles telefonam, ou às vezes vêm aqui também, e a gente vai tentar conseguir essas passagens, porque a gente também não tem um recurso, né? Mas tem algumas amizades que, não sendo uma passagem muito cara, a gente consegue ajudar essa pessoa a voltar ao seu destino. Qual a importância dessa atuação, desse serviço da pastoral do migrante, tanto aqui, né, como nos outros lugares também, para essas pessoas que precisam de acolhimento? Olha, é de uma importância, assim, muito grande, porque é muito ruim você chegar em um determinado lugar e você ser ignorado, né? Então, o acolhimento da pastoral faz com que a pessoa se revigore, se sinta se sinta em casa, né? E, além do mais, a gente faz aquele acolhimento através da palavra também, que dá aquele relaxamento, a pessoa fica mais tranquila e saber que são pessoas de fé que estão cuidando deles, né? A gente ajuda a alimentar a fé daquela pessoa que vem fragilizado, né? Sem esperanças. Então, uma da importância do acolhimento da pastoral é levar esperança a essas pessoas, né? Dar a ela o sentido da vida. Dizer, olha, você não está na sua terra, mas você está com pessoas que lhe querem bem, que vai lhe acolher. Aqui você vai encontrar uma situação estável para você ficar. Embora isso seja difícil, porque não depende só da pastoral você acolher pessoas que vêm de fora, porque as pessoas quando vêm para cá, elas vêm para trabalhar. E aí, às vezes não tem o trabalho ainda certo, não conseguiu aquele trabalho ainda, então ele vai ficar na casa de alguém, ou então tem que ficar em algum lugar, em uma pensão. Às vezes esgota aquele dinheirinho que ele trouxe e não consegue arranjar o trabalho. Então é outra situação difícil, né? Então, porque depende muito também da estrutura do nosso estado, da nossa cidade, né? De oferecer essa condição de acolhimento a essas pessoas para que elas tenham dignidade. E para as pessoas que querem levar essa esperança, que querem ajudar ou até mesmo fazer parte da pastoral, né? Como elas devem fazer, quem elas devem procurar, conta pra gente como é que a pessoa deve proceder. Olha, quem está interessado deve procurar a gente, né? Para conversar, para conhecer. Nós temos uma sala que tem muito material de informação, né? Que a pessoa pode ler os documentos da pastoral, ler o material todo importante que nós temos lá. E para poder ele ter mais um entendimento, compreender melhor e se integrar com a gente, né? Quando uma pessoa está interessada em participar de alguma pastoral da nossa igreja, ele procura saber onde encontrar aquela pastoral. E a pastoral do migrante, ela está aberta a todas as pessoas que querem ser agente da pastoral, as pessoas que querem ser amigos da pastoral, que nós temos muitas pessoas que são amigas, que contribuem com a gente, né? No momento você vai dar uma formação, nós temos muitas pessoas na nossa igreja aqui, da nossa arquidiocese, que vai fazer isso para a gente direitinho, né? Falar sobre os temas que a gente quer falar nas formações. E essa é a forma, né? Você
recebeu aquele desejo de Deus, está sendo convidado, então venha para a Pastoral do Migrante, porque é um trabalho muito bom, é um trabalho que se faz diretamente com as pessoas. A gente sente nas pessoas aquele desejo de um abraço, do carinho, porque as pessoas, nós já encontramos gente na rodoviária que dizia assim, ficar 3 dias na rodoviária sem ter para onde ir, sem ter alguém que acolhesse aquela pessoa. Então, praticamente desiludido da vida. Então, a gente chegou lá e começou a conversar. Fizemos a leitura da palavra, depois de muito conversar, entender quem é a pessoa, né? Se a pessoa quer ou não quer ouvir a palavra, porque a gente também não pode chegar lá e impor, né? A gente tem que ter aquela didática de saber conversar com as pessoas. Porque primeiro a vida, depois a gente adoça tudo isso com a palavra de Deus, né? Então, as pessoas acabam criando aquela força de, mesmo naquela necessidade que está ali, ele ter a condição de ir buscar a saída. E muitas vezes, a maioria das vezes, ou mesmo quase toda vez mesmo, a gente resolve o problema, né? Como na situação dessa pessoa que nós encontramos, ele não tinha mais outra saída, quis voltar. E a gente comprou a passagem de volta, demos alimento para ele, estava com muita fome, sujinho que fazia tristeza. Aí a gente pagou um banho para ele na rodoviária, e ele tomou banho, e ele comeu, e a gente comprou a passagem, ele foi embora, ele mora em Fortaleza. Outro fato foi aqui no Paulo VI. Um senhor chegou que tinha vindo fazer uma cirurgia de hérnia, e aí a cirurgia foi marcada pelo SUS e o hospital desmarcou a cirurgia dele. E ele ficou sem saber como retornar e não tinha mais dinheiro para ficar na pensão, para esperar o dia que o hospital remarcou, né? Então, indicaram ele para vir para cá. E esse homem chegou aqui na nossa sala, mulher, descalço, porque o chinelo acabou de tanto andar para o hospital, andando. Então, ele estava com os pés feridos, aquela coisa mais feia do mundo. E a gente acolheu ele ali na sala, cuidamos dele, conversamos bastante. E aí a gente não tinha um centavo nesse dia, mas nós viemos aqui no Padre Gonçalo. O Padre Gonçalo contribuiu, muita gente aqui do Paulo VI contribuiu com a passagem. E aí eu fui com ele até a rodoviária, compramos a passagem, ele foi para casa. Esse homem também mora numa cidade do Ceará. E esse homem ficou tão grato que ainda hoje, isso foi no início de 2020, ele liga para mim quase todos os dias, agradecendo que se não fosse a pastoral, ainda estava nessa situação difícil, talvez nem tivesse voltado para casa. Então, assim, as pessoas que se integram à pastoral, eles sentem esse prazer de fazer esse bem às pessoas, né? Porque o nosso dever de cristãos é servir, nós estamos aqui para servir. Então, se a gente não tem essa capacidade de ver o outro como nosso irmão, então, as pessoas batem a nossa porta todo dia. E estar aberta ao diálogo é isso, é você acolher direitinho, é você fugir da indiferença e aceitar aquilo que é diferente na sua vida, né? E então é isso que a pastoral faz, esse tipo de acolhimento. Então, aqui na Arquidiocese será a 29ª Semana do Migrante. Vocês estão pensando em alguma coisa? Vai ter alguma programação, algum evento? Conta pra gente. Sim, apesar da pandemia, a gente fez uma pequena programação. A gente já realizou a abertura, mas nós vamos continuar com a programação. No dia 23, aqui no Paulo VI, vai ter uma mística, que é a mística da migração, que a gente faz todo ano. E nós vamos fazer também uma formação online pelo Google Meet, dia 26, às 15 horas. Então, Dona Socorro, foi um prazer conversar com a senhora. Muito bonito o trabalho da pastoral. Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço a vocês esse momento de poder falar da nossa pastoral, do trabalho da nossa arquidiocese, né? Agradecer a vocês por esse momento. Muito obrigada. E não deixe de conferir as redes sociais da Arquidiocese de Teresina. Nós estamos no Facebook e no Instagram. E aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais.
Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Estamos no mês junino, mês dedicado a São João Batista, que a igreja celebra no próximo dia 24 de junho. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade de São João Batista. E no dia 24 de junho é celebrado o dia de São João Batista. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a espiritualidade deste santo com o Padre Carlito. Padre, obrigada por nos receber. Também para a gente é uma alegria muito grande, uma oportunidade, porque com certeza a gente entender o que significa a gente celebrar a natividade de São João Batista vai ajudar na nossa caminhada de fé, com certeza. E por que São João Batista é considerado o precursor de Cristo? Nós sabemos que ele foi o escolhido de Deus para preparar os caminhos do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, todo o trabalho de São João foi nesse sentido, trabalhar para que, de fato, as pessoas se convertessem, se preparassem para receber o Messias. O que o exemplo de vida de São João representa para nós cristãos? Quando João Batista inicia o seu trabalho, a sua missão, ele assume as características do profeta Elias. Isso é o que a Bíblia diz um pouco, de preparar o povo para acolher o Messias esperado, que era o Senhor Jesus. A maneira de pregar, de ensinar de São João era sempre convidando as pessoas a realmente seguir os caminhos que conduzem a Deus. Por isso, para muita gente, até uma figura meio austera, talvez pela formação que ele teve, Segundo alguns, ele teve uma formação, uma caminhada com os essênios do deserto, e isso ajudou muito na sua formação austera, de vida, vamos dizer assim, de dedicação, de compromisso. E o testemunho dele era buscar nas pessoas e exigir das pessoas uma vida de acordo com aquilo que Deus nos pede, uma vida séria, comprometida. E como nós devemos ter essa vida comprometida, seguindo os passos de São João, os ensinamentos dele? Olha, nós sempre falamos muitas vezes que é preciso a gente saber o que é buscar o testemunho e o exemplo dos santos. O que a gente deve, quando a gente fala tanto em festa de padroeiro, comemorar um santo, o ideal seria a gente conhecer o santo e qual é o seu testemunho, como é que ele vive, o que é que ele pede. Então, no caso de João Batista, São João, como preparador dos caminhos do Senhor, uma das características essenciais no seu testemunho é, por exemplo, ele nunca quis atrair para si nenhum privilégio nem nada. A preocupação de São João era, de fato, conduzir as pessoas para um trabalho de conversão que pudesse ajudar no seu crescimento espiritual. Que conversão é essa? Abandonar as coisas que nos distanciam de Deus e buscar os caminhos que nos conduzem para Deus. Ou seja, abandonar o pecado e se converter. A proposta de João é uma conversão, ou seja, uma transformação que vem a pessoa mudar de vida, procurar o caminho melhor. Então, no mundo de hoje, uma pessoa que se diz devoto de São João Batista deve ir atrás das suas características principais. Por exemplo, coragem. Coragem de denunciar as estruturas de pecado. São João não teve medo, por exemplo, de denunciar a situação de adultério, de Herodes. Foi por isso que ele morreu. Não com violência, não é buscando criar problemas, mas sendo autêntico, sendo verdadeiro. Então, o cristão, para seguir São João, ele deve conhecer de perto, procurar os seus ensinamentos, as suas palavras. Então, essas características, coragem, determinação, a busca da verdade, tudo isso está presente no testemunho de João Batista.
sem querer atrair nada para si mesmo, sempre buscando testemunhar realmente os compromissos com nosso Senhor. E como nós podemos seguir esse exemplo de São João de anunciar o Messias? Primeiro a gente tem que conhecer, depois quem aderiu de verdade a Jesus Cristo precisa conhecer os ensinamentos de Jesus. Sozinho nós não conseguimos fazer essa transformação acontecer na vida da gente. É preciso também que a gente busque o Espírito Santo de Deus, mas faça isso com o coração, faça isso de maneira concreta, verdadeira. Assuma os compromissos que são inerentes a uma pessoa que se diz acreditar em Deus, que se diz ter fé. E a fé, ela não é algo só da boca para fora, tem que partir também concretamente dos atos, né? Ou seja, você tem que fazer e viver. Então, São João apresenta muito bem isso, né? O seu testemunho foi sempre muito claro, muito verdadeiro. Não tinha medo de dizer a verdade nas situações em que era preciso, não se omitia, era sempre alguém que dizia a verdade e instruía as pessoas a fazerem o mesmo, trabalhando o seu interior. Então, para a pessoa ser autêntica hoje, no mundo de hoje, ela precisa buscar verdadeiramente esses ensinamentos para poder vivenciar. Então, Padre, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor. Pois é, eu que agradeço, Joyce, o pessoal da técnica, o pessoal que está nos assistindo em casa. E dizer que a maior preocupação que a gente tem e a vontade que a gente tem é de que as pessoas consigam verdadeiramente se encontrar. Que quando a gente fala nos padroeiros, nos santos que a gente celebra, sobretudo nesse tempo que é mais forte, que a gente não esqueça o essencial. O que verdadeiramente faz da gente uma pessoa de fé, é o compromisso. A gente chama santo aquele que procurou vivenciar o testemunho, né? Se aproximar das coisas de Deus no seguimento de Jesus. Nós devemos fazer o mesmo. Então eu agradeço essa oportunidade. Nós estamos também aqui no São João, no bairro São João, na festa, né? Queremos contar com a presença das pessoas nas missas, mas sobretudo ainda dentro desse ambiente de pandemia, a celebração será transmitida para todos. Então, muito obrigado pela essa oportunidade de a gente poder falar de São João. E agora vamos conhecer esse testemunho de devoção a São João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria, muita satisfação poder falar desse grande profeta que preparou os caminhos para o Senhor, João Batista. E aqui eu posso testemunhar um verdadeiro amor dos meus irmãos que vivem pastorais, serviços dentro da nossa paróquia. Uma paróquia muito ativa, e falar desta paróquia é falar deste grande santo, profeta, deste grande homem que para nós é uma seta que aponta o verdadeiro caminho. Uma palavra deste homem é justamente esta que nós proclamamos em todas as celebrações eucarísticas. Ela está presente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse que não era digno nem desatar as sandálias daquele que é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Muita alegria poder fazer parte desta comunidade, da qual nós temos esse grande padroeiro, profeta, que veio preparar os caminhos do Senhor. Um homem, posso em uma palavra dizer, a sinceridade, sabe? Um homem desapegado às coisas materiais, mas acima de tudo cumprindo a sua missão de ser o profeta do Senhor. Primo de Jesus. Veja a alegria, desde de criança, não tinha nem nascido, mas tamanha era a alegria quando ouviu a salvação de sua tia, carregando o menino Jesus no seu ventre, e ele já se alegrava.
É uma alegria também muito grande para nós sermos desta comunidade. Um forte abraço, que São João Batista possa interceder por todos nós na nossa caminhada para sermos também profetas nos dias de hoje. Um abraço. Deus abençoe. Confira agora as informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, dia 11 de junho, foi realizado no Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus o rito de admissão às ordens sacras de 10 seminaristas. O rito de admissão às ordens sacras representa que o candidato ao diaconato ou ao presbiterato manifeste publicamente a sua vontade de se doar a Deus e à Igreja para exercer a ordem sacra. A Igreja, aceitando esta doação, o escolhe a fim de prepará-lo para receber a Sagrada Ordem. Para o Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus, o costume é celebrar esse rito dentro do segundo ano de teologia, durante a solenidade do padroeiro do seminário. Este ano, a admissão foi de 10 seminaristas, 6 da Arquidiocese de Teresina e 4 de outras dioceses. Um dos seminaristas que recebeu a admissão foi o Odaí Bezerra, da Arquidiocese de Oeiras, que decidiu aos 24 anos que queria seguir nessa missão. Atualmente, ele está no segundo ano de teologia. Odaí fala sobre a realização desse momento. O sentimento é de alegria, porque depois de uma caminhada de quase 6 anos, a Igreja, através dos formadores da minha diocese, discerniu e confirmou esta minha caminhada, uma caminhada de anos de formação, de dedicação, de oração, e é com gratidão que eu acolho essa confirmação da Igreja e com a graça de Deus daqui um tempo serei ordenado, se o Senhor me permitir, a mim e também os meus colegas que serão admitidos nessa noite. Já o Aleph Conrado discerniu seguir nessa missão rumo ao presbiterato no ano de 2018, entrando como uma vocação adulta por já ser formado. O seminarista conta como recebe essa admissão às ordens sacras. Eu recebo com muita alegria e tudo é graça de Deus. Só tenho a agradecer a Deus por esse momento muito forte em nossa vida, porque é um momento oportuno e é o primeiro passo rumo ao presbiterato e o diaconato, Então, eu só tenho a agradecer e entregar nas mãos do coração de Jesus. Arthur França, da Arquidiocese de Teresina, também faz parte da vocação adulta, mas apesar de ter entrado um pouco tarde no seminário, a vontade de ser um sacerdote vem desde muito cedo. Então, iniciando, desde criança eu sempre tive vontade de ser padre, mas aí com as coisas da vida, a gente vai estudando e percebendo que a gente precisa trabalhar, que o foco não é mais aquele. E então eu deixei, passar esse período, estudei, trabalhei e depois eu percebi que Deus chamava, tinha um chamado no meu coração. Então eu resolvi, já com 25 anos, entrar num acompanhamento vocacional, fiz o acompanhamento vocacional na Arquidiocese e entrei para a equipe de vocações adultas, que é um acompanhamento que a Arquidiocese tem, diferenciada com aquelas pessoas que já têm um trabalho, que já trabalham, que já tem um estudo superior, e a gente faz, então, entra para um ano de filosofia, faz um período de filosofia, e depois a gente já vai para o curso de teologia, que é o meu caso agora no segundo ano. A celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito, que realizou o rito de admissão aos 10 seminaristas. Durante a homilia, ele destacou a importância que tem um sacerdote. O padre é, por excelência, um homem de consolação. Ungido pelo Espírito, conforta na força do Espírito, principalmente no perdão dos pecados, no ministério da reconciliação e na unção dos enfermos. A assembleia foi reduzida, contando apenas com a presença de alguns seminaristas, parte do clero arquidiocesano e familiares dos seminaristas que foram admitidos às ordens sacras. A Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Teresina está participando da 36ª Semana Nacional do Migrante. A missa de abertura em Teresina foi realizada na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Parque Universitário, no dia 13 de junho. E na quarta-feira, dia 16, o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, celebrou mais um ano de vida.
A missa em ação de graças pelo aniversário de 74 anos do arcebispo se deu na Catedral de Teresina, Nossa Senhora das Dores, sendo presidida pelo próprio aniversariante. Ele fala sobre esse momento de sua vida. Olha, primeiramente, a graça de estar aos 74 anos de idade vivendo a melhor fase da minha vida. Não tenho o que me reclamar. Quero viver meu dia a dia, não olho para trás, estou olhando para frente. Isso me dá um ânimo de viver, porque eu olho que há muitas perspectivas à frente, há muito o que realizar e não tenho a ideia que eu só serei feliz se eu realizar isso ou aquilo, não. Eu quero realizar aquilo que Deus me permitir e designar que eu realize, mas eu estou com olhos para frente. Isso me dá uma tranquilidade, uma serenidade e posso ter uma felicidade. A outra razão é me sentir cercado de tantas pessoas bondosas, amigos, colaboradores, pessoas que apoiam com sua oração, sua amizade, sua colaboração no trabalho pastoral. Então, isso é um mar de felicidade que nem todo mundo desfruta. Por isso, eu só posso dizer como salmista, bendize minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A ocasião contou com a presença da mãe de Dom Jacinto, familiares e padres do clero arquidiocesano e foi transmitida pelo canal do YouTube da FM Carismas. E estas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. No próximo domingo a gente se encontra novamente. Essas e outras notícias você confere no site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Confira agora as notícias das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Bom dia! Vamos conferir a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. No dia 10 de junho, o bispo da diocese de Floriano, Dom Edvalter Andrade, completou 4 anos de ordenação episcopal. O bispo diocesano presidiu a celebração eucarística em ação de graças na Catedral São Pedro de Alcântara. Parabenizamos Dom Edvalter e desejamos que seus passos sejam sempre iluminados pela luz do Espírito Santo de Deus. Foi instalada no dia 11 de junho, na cidade de Gilboés, a 4ª região pastoral da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia. A região é uma ajuda ao bispo no governo pastoral da diocese, uma descentralização para facilitar a dinamização entre um grupo de paróquias próximas umas das outras. A diocese estava, até o momento, dividida em 3 grandes regiões pastorais, Norte, Sul e Leste. E agora, com a instalação da região Oeste, completaram-se os 4 pontos cardeais. A nova região ficou denominada Região Pastoral Oeste e recebeu o título de Região Divina Pastora, em referência à padroeira da cidade-sede, Nossa Senhora Divina Pastora. A celebração e cerimônia de instalação da nova região, presidida por Dom Marcos Tavoni, aconteceu na solenidade do Sagrado Coração de Jesus e dentro dos festejos da Capela de Santo Antônio. Logo após os ritos iniciais da missa, foi lido o decreto de desmembramento da região Pastoral Sul, criação da região Pastoral Oeste e de estabelecimento de nova nomenclatura às regiões. O padre Raílon Siqueira foi nomeado coordenador da região pastoral. Dentro da programação da festa do padroeiro da Diocese de Campo Maior, no dia 11 de junho, foi realizado o lançamento da pedra fundamental da construção da estátua de Santo Antônio, com instalação da réplica da imagem. O evento aconteceu no Parque Ecológico Serra de Santo Antônio, onde foi realizada a primeira missa campal, presidida por Dom Francisco de Assis.
O festejo encerrou no dia 13 de junho com missa, novena, carreata com a imagem do padroeiro e o sorteio de um rifão com vários prêmios. Também no dia 13 de junho, o bispo diocesano de Campo Maior, Dom Francisco de Assis, nomeou o padre Jonilson Rezende como pároco da paróquia Catedral de Santo Antônio por um período de 6 anos. Pedimos que Santo Antônio ilumine esta nova missão confiada por Deus ao padre Jonilson. Dia 14 de junho foi celebrada uma missa na Catedral de Santo Antônio, na cidade de Campo Maior. A celebração marcou as comemorações pelo centenário de Dom Abel Alonso Nunes, primeiro bispo da Diocese de Campo Maior, e foi presidida por Dom Francisco de Assis, atual bispo diocesano, e concelebrada por Dom Juarez Souza, bispo de Parnaíba. Algumas crianças, representando o Lar da Criança Dom Abel, participaram da celebração realizando preces e uma apresentação teatral em homenagem ao centenário do primeiro bispo. No dia 16 de junho, o bispo emérito de Parnaíba, Dom Alfredo Schaffler, comemorou 53 anos de ordenação sacerdotal. Pedimos a Deus muita saúde a Dom Alfredo para continuar firme na sua missão. Essas e outras informações você confere no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. A Ação Social Arquidiocesana, a ASA, está em festa pelos seus 65 anos. Vamos agora conhecer outros 3 serviços que fazem parte desta instituição. Com o objetivo de combater a violência doméstica contra a mulher, a ASA, em parceria com a Prefeitura de Teresina, conta com o Serviço Esperança Garcia, que ajuda mulheres vítimas de violência familiar com atendimento psicológico e social, orientando juridicamente essas vítimas, colaborando com a construção da equidade de gênero e no combate das diferentes formas de discriminação. A coordenadora do espaço, Roberta Mara, fala sobre os resultados desse serviço de apenas 6 anos. Então a gente considera exitoso porque, por exemplo, a gente não teve caso de feminicídio. Mulheres atendidas por nós, né, não chegaram a serem assassinadas, né? Então, para a gente entende isso como um dos maiores êxitos. A gente tem como objetivo o rompimento do ciclo da violência, né? Nossa chamada não é que a mulher denuncie. Claro, dependendo de situações, a gente já orienta para aquela imediata denúncia. Mas o que a gente quer é fortalecer a mulher e ela, com a sua autonomia, ela decida o que fazer. Maria Gabriela, uma das assistentes sociais do serviço, conta como a equipe trabalha no fortalecimento dessas mulheres dentro do espaço Esperança Garcia e como foi realizado durante a pandemia. É um trabalho de fortalecimento, né, de informações para a garantia dos direitos, né, dos direitos sociais, para que essas mulheres possam ter acesso a esses serviços sociais, né? A gente presta todas as orientações, encaminhamentos para a rede de atendimento, de acordo com a demanda dessas mulheres, né? A gente articula com os CRAs, CREAS e outras instituições para dar tanto esse suporte para que as mulheres possam romper a violência. A gente também tem os grupos reflexivos, que são de forma online, uma vez por mês, né, que a gente faz com temas. Todo mês a gente escolhe um tema para essas mulheres ter um espaço de discussão e de fortalecimento, né? Devido à pandemia, a gente está fazendo de forma online pelo aplicativo Google Meet. Então, as mulheres podem estar participando, é um momento de reflexão, um momento de empoderamento. As mulheres atendidas no espaço são dos 18 aos 59 anos e o trabalho acontece de forma sigilosa. Outro serviço disponibilizado pela ASA é o Levanta-te Vem para o Meio, que foi implantado no ano de 2010 e tem como intuito promover com excelência a pessoa com deficiência, articulando e desenvolvendo ações sustentáveis de inclusão, dando oportunidade e condições necessárias para que ela exerça sua cidadania. O coordenador Marcos fala mais sobre a atuação desse serviço. O serviço Levanta-te Vem para o Meio desenvolve 3 grandes ações, que é a inclusão profissional, onde a gente oferece assessoria às empresas para o cumprimento da lei de cotas, a qualificação profissional, onde a gente oportuniza aquelas pessoas de baixa renda que querem se qualificar
para poder concorrer a essas vagas no mercado de trabalho aqui em Teresina. E também o atendimento às pessoas surdas, com o auxílio dos intérpretes de Libras. O serviço Levanta-te e Vem para o Meio, que também faz parte da história dos 65 anos da ASA, agora nesse mês de junho, esse serviço tem um grande significado porque é uma atualização da palavra de Deus, quando Jesus, entrando no pórtico, convida as pessoas com deficiência, já naquela época, para levantarem e fazer parte do convívio da sociedade, no seio das pessoas, no seio das famílias, né, no convívio social. Já o serviço Jovem Aprendiz, desenvolvido pela ASA desde 1995, contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional de centenas de adolescentes e jovens, por meio de ações que estimulam a vivência de hábitos, competências e experiências. A coordenadora Maria dos Milagres explica como funciona esse serviço. Esse serviço ele acontece de forma concomitante, né? Então, existe a questão da teoria e da prática. A prática ela acontece nas empresas, onde os jovens que são selecionados, né, que são preparados antecipadamente através dos serviços da ASA, né, eles são contratados, né, e automaticamente a gente já começa a fazer aquele acompanhamento através dos cursos, né, onde nós temos 2 cursos cadastrados pela plataforma do Ministério do Trabalho, que é o assistente administrativo e os serviços bancários, né? Então, de acordo com a vaga no qual ele está pleiteando, que ele foi incluído, ele vai ser inserido em um dos cursos, né? E, concomitante, ele é encaminhado para a empresa, né? Onde nós temos várias empresas parceiras, né, que abraçam a causa e que elas também são acompanhadas, né, fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho para realizar este cumprimento. O jovem Mauro Silva, que iniciou sua vida profissional através do Jovem Aprendiz, revela essa experiência e como ela o ajudou. Assim, o projeto foi algo revolucionário, sabe, que entrou na minha vida, não só pelo econômico, mas pelo aprendizado que eu pude absorver do projeto, sabe? Graças ao projeto, eu passei a ver o mundo de forma totalmente diferente, sabe? Eu pude, graças ao que eu... Porque assim, eu acredito muito que a gente colhe o que a gente planta. Se a gente dá o bem, a gente colhe o bem. E foi o que eu consegui colher, sabe? O plantio eu fiz grande, conheci várias pessoas impecáveis que fazem parte da minha vida. E eu consegui, graças ao projeto, né, Jovem Aprendiz, consegui reformar minha casa. Já hoje vivo bem com a minha mãe. Consegui guardar um dinheirinho, né? Porque isso eu aprendi com o projeto Jovem Aprendiz, que a gente estava entrando, mas para um aprendizado que teria o início e teria o final. Já no início, eles já ensinaram a gente a se preparar para o futuro. E graças a esse aprendizado, que as aulas que a gente tem nas terças-feiras, eu pude ter um dinheirinho bom, que dado eu me sustentar mais a minha mãe, sustentar que eu digo, a gente não vai viver o luxo, mas a gente consegue sim viver bem. São 65 anos de serviços prestados pela Ação Social Arquidiocesana ASA, tendo sempre o objetivo de levar esperança para aqueles que mais precisam. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. O endereço aparece agora no seu vídeo. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneiras de Teresina, 88.7, com Rafael Santos. E agora vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Vamos agora conferir a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita.
E hoje a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, da editora Vozes. Nesta obra, o autor apresenta seu método de consagração a Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. O livro está dividido em capítulos e apresenta em cada um deles a necessidade da devoção à Santíssima Virgem, os motivos que são recomendados esta devoção, os efeitos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel, dentre outras abordagens. Você deseja conhecer mais essa obra? Aproveite e já garanta a sua e tenha uma boa leitura. A devoção à Nossa Senhora do Sorriso é vivenciada na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, na Florania Sudeste de nossa arquidiocese. E a Maria da Cruz, que é a nossa artista da fé de hoje, ela compôs um hino para essa devoção. Os detalhes a gente confere agora na matéria. Nossa Senhora do Sorriso foi o nome dado por Santa Terezinha do Menino Jesus a Nossa Senhora das Vitórias, quando ela foi curada de uma depressão através do sorriso que Nossa Senhora lhe deu. A devoção pela santa se tornou forte e muito conhecida pelos fiéis católicos. Na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Dirceu 2, Florania Sudeste, nasceu através do Padre Adão uma grande vontade de fazer uma novena em devoção a Nossa Senhora do Sorriso e também um hino em sua homenagem. Em momento de oração, ele pediu para que Deus lhe mostrasse alguém para realizar essa missão. Foi então que Maria da Cruz, paroquiana da Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, recebeu o convite dele. Ela conta como foi esse chamado. Quando ele me convidou, eu não estava acreditando, porque eu fiquei assim, não, qualquer pessoa é capaz de fazer essa música, menos eu, porque eu fiquei assim, mas é uma música para Nossa Senhora logo, né? Porque a importância de Nossa Senhora para mim e para todos os cristãos é enorme, né? Mãe da igreja, mãe de cada um de nós. Eu fiquei, meu Deus, logo eu fazer uma música para Nossa Senhora, eu não vou conseguir fazer, né? Então eu pensei logo no meu lado humano. Não, meu lado humano eu não vou conseguir. E aí eu mostrei esse áudio para minha mãe e ela falou, é você que tem que fazer essa música. Você vai fazer, mas eu não consigo, ela vai rezar que você vai conseguir, né? E no mesmo dia já saiu o refrão. No primeiro dia já saiu o refrão, o resto saiu depois. O resto da música. O refrão do hino saiu no mesmo dia, mas a música toda demorou muito para ser concluída. Maria da Cruz sentiu dificuldade e estava sem muita inspiração, mas foi durante um retiro em que ela ficou isolada, focada apenas na oração, que ela conseguiu terminar o hino. Eu falei que eu não tinha conseguido fazer, dar continuidade àquilo, mas ia rezar com isso. Só que o tempo passou e eu não rezei especificamente com essa música. Fui para um retiro no Ceará, em Sobral, um retiro de 10 dias, onde a gente fica longe, né, de TV, do celular, em oração durante 10 dias. No penúltimo dia, tem um detalhe que eu esqueci, e quando eu cheguei nessa casa de retiro, a primeira coisa que eu vi foi um banner enorme de Nossa Senhora do Sorriso. Eu falei assim, eu acho que é aqui que eu vou escrever essa música. E quando foi no penúltimo dia, a gente passava o dia inteiro em silêncio diante do Santíssimo. Eu fiquei lá na minha oração até umas 17 horas. E aí eu fui para o banner de Nossa Senhora e fiquei em contemplação, em silêncio. Durante aquele momento que eu estava parada, em silêncio, veio toda essa letra na minha mente. Não só a letra, mas a letra e a melodia. E eu não consigo explicar assim em palavras como foi isso, mas depois que eu saí de lá, eu voltei para o Santíssimo, peguei um caderno mais rápido que eu consegui e escrevi para não esquecer, né? A cantora fala que após voltar do retiro, ficou resistente em mostrar a letra para o padre, por achar simples demais, na sensação que faltava algo. Mas mesmo com esse sentimento, mostrou, mesmo sem esperar a aprovação, e então ficou surpresa com a resposta dele. E quando eu cheguei em casa, eu ainda fiquei relutante em mostrar a letra para o Padre Adão, porque eu achei muito simples. Eu achava que precisava de mais coisas e que estava simples demais. E quando eu mostrei para ele, ele falou, é isso, Deus é simples, né? Nossa Senhora mais ainda, né? Com sua humildade, né? Então, era disso que a gente estava precisando. Então, foi tudo conduzido por Deus, nada por mim. Ela conta ainda o que mudou na sua vida após escrever essa letra.
É pergunta difícil. Mas essa composição, ela me mostrou que Deus está comigo o tempo todo, que Nossa Senhora está comigo o tempo todo. E que a gente não precisa e a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Porque quando a gente acredita, Deus ele faz com que tudo se realize e Ele utiliza pessoas para isso. A gente precisa acreditar que as pessoas que estão ao nosso lado são anjos enviados por Deus. Assim como o Padre Adão é e continua sendo na minha vida, porque ele me conhece desde criança, né? Na época que ele era seminarista. Eu cantei meu primeiro salmo, ele falou, olha, você vai cantar, a sua vida vai ser cantando, né? E eu fico feliz que seja para Deus, né? E só gratidão mesmo de saber que, como minha mãe falou, né? Essa música, ela ainda vai ser escutada por muitas pessoas e mais do que isso, muitas pessoas vão rezar com ela, vão ter uma experiência de Deus através dessa música. E é o que me deixa muito mais feliz. No último dia da novena dedicada à Santa, foi a primeira vez que o hino foi cantado e todos da Assembleia, com muita facilidade, aprenderam e cantaram também. Nossa Senhora do Sorriso, vem transformar o meu pranto em riso, vem aliviar a minha dor e me encher do teu amor. Nossa Senhora do Sorriso, vem transformar o meu pranto em riso, vem aliviar a minha dor e me encher do teu amor. E vamos agora acompanhar o quadro Palavra do Pastor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia do aconchego familiar, como é também o dia do repouso. Mas vamos tomar a mensagem do Santo Evangelho. Hoje São Marcos, o evangelista, nos diz que Jesus e os discípulos tomaram o barco para passar para outra margem. Acontece que chega a noite e o barco é açoitado por uma grande ventania. As ondas eram muito altas e elas provocaram um grande medo nos discípulos, porque o barco era batido pelas ondas. E Jesus Cristo mostrava serenidade porque estava repousando, não se incomodou com a tempestade. E os discípulos então chegam perto dele, acordam e dizem: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não faz nada? O Senhor não está vendo a tempestade? Nós podemos morrer todos. Eles estavam apavorados e cheios de medo. Jesus Cristo se levanta, manda que o vento se acalme, que as ondas voltem ao seu normal, e aconteceu a bonança, a serenidade. Amados e amadas, foi o fato que aconteceu no mar da Galileia, no lago de Genezaré. Mas isso também é a nossa vida. Nós estamos dentro do mesmo barco e o nosso barco muitas vezes ele é açoitado pelas ondas, ele é castigado pelo vento e nós entramos em pânico. Nós não sabemos o que fazer, mas precisamos manter a serenidade, porque Jesus Cristo está no comando. Ele não nos abandona, nem Ele está dormindo. Ele vela sobre nós, Ele cuida de nós com carinho infinito. Por exemplo, agora, nesta pandemia, nós temos certeza que Ele comanda o nosso barco, por isso nós seremos vitoriosos, porque o amor de Deus não decepciona. Serenidade, segurança e abandono nas mãos de Deus. Muito obrigado.
E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia. Que a sua semana seja abençoada e repleta do amor de Deus. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo,